Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 10 do módulo de número 4. Vamos dar continuidade à nossa construção de um blog, né? Nós já mostramos a você como montar aqui a sua barra lateral, né? Já começamos a construir aqui a nossa barra lateral e já colocamos aqui os menus, né? O menu personalizado que a gente está começando a construir de categorias. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a personalizar essas categorias, à medida, né, com o nosso gosto, com o nosso modo. Então, uma coisa bem interessante, né, que realmente é agradável de se ver em sites, são sites bem trabalhados, com design aconchegante, com design agradável, né. E para você criar, por exemplo, algum menu, por exemplo, com um ícone, né, ele fica muito bonito, então vale a pena, por exemplo, a customização desse menu, para a gente poder deixá-lo, como eu mostrei para vocês o Viver de Blog, né, ele tem aqui um menu, totalmente personalizado, eu acho muito bonito. Aqui o menu do Viver de Blog, bem interessante, né, totalmente personalizado. Então, nós vamos mostrar nesta aula como que você faz isso, como é que você constrói esse menu totalmente personalizado. Antes, eu gostaria de sugerir a vocês algumas coisas. Eu sei que vocês vão trabalhar com Photoshop aí muitas vezes, vão precisar do Photoshop para construir uma coisa ou outra, e um recurso muito interessante que vocês vão necessitar são ícones, tá? Ícones agradáveis. Eu vou deixar para vocês esse site aqui, né, que é o Iconspedia, que eu utilizo muito para procura de ícones. Ele tem muitos ícones gratuitos que você consegue baixar com fundo vazado, tá? Basta você vir aqui, ó, digitar o nome do ícone, por exemplo, Home. Se eu, por exemplo, usar aqui o recurso Home, você vai observar que vai aparecer para mim muitos ícones, né, no estilo Home, tá? E se eu clico, por exemplo, em cima de um ícone, exemplo, se eu clicar nesse Home aqui, ó, ele vai mostrar para mim alguns ícones relacionados a ele, tá, com o mesmo estilo. Por exemplo, se eu estiver utilizando, né, o mesmo recurso, porque ele é arredondadinho no estilo 3D, né. Então aqui ele mostra para mim, ó, o mesmo estilo, a mesma categoria. É bem interessante, tem até o View All aqui, que você pode, por exemplo, ver todos os modelos nesse estilo arredondadinho 3D. Então, é bem interessante criar isso daqui, usar esse site, porque ele dá, os recursos específicos. E você pode, por exemplo, clicar em cima do ícone e simplesmente fazer o download dele aqui, ó, em PNG, já com um fundo totalmente transparente. Então, esse Iconsped aqui é muito bom. Outro site de ícones também, que eu recomendo bastante, é esse Top 50 Free Concept from 2013, tá? Que é um post do Spec Boy, tá? Que tem aproximadamente aqui 50 sites com diversos modelos de ícones para você baixar. Tem em Photoshop, né, o PSD, PDF, em Adobe Illustrator. Então tem aqui diversos ícones. E também em ícones do estilo fontes, ícones em símbolos, tá? Ícones do tipo PNG, tá? Ou seja, com fundo transparente já. Então tem muitos modelos de ícones que vocês podem fazer o download, tá? Basta vocês clicar em cima aqui desse botão, vai conseguir fazer o download, tá? Desse íconezinho específico. Um detalhe, quando você for fazer o seu design, tá? Quando você estiver montando, não utilize ícones aleatórios. Pegue um combo de ícones que são parecidos e comece a utilizar. Por isso que o Iconsped aqui, ó, ele oferece, por exemplo, os ícones relacionados. Se eu escolher, por exemplo, um outro estilo aqui, ó, vamos pegar aqui, vou voltar aqui no começo, eu tinha escolhido Home. Aí, ó, se eu escolher, por exemplo, esse modelo, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Opa, atualizar aqui Home. Ele acabou caindo aqui a conexão. Então, por exemplo, vamos pegar um outro modelo aqui. Vamos pegar esse aqui. Vamos ver o que que acontece, se tem algo relacionado. Aqui embaixo ele mostra o combo de ícones relacionados. Você vê que é mesmo o mesmo estilo. Então, fica aí a dica para você. Se você for montar alguma coisa, monte com ícones do mesmo estilo. Beleza, eu tenho baixado aqui no meu computador, tá? Um pack de ícones. Deixa eu vir aqui para vocês verem no módulo 4. Então, eu tenho aqui, ó, um pack de ícones que eu já baixei. Aqui um total são 64 ícones, tá? Eu baixei esse pack aqui, ó. Onde é que está? Aqui, top 50, foi um desses packs aqui que eu baixei. Não, esse aqui é o modelo iPhone. Muito bonito isso aqui também, ó. Esses ícones aqui são muito bonitos de SEO. Eu baixei esse pack aqui, ó, tá? São 180 ícones, tá?
em formato PNG, todos transparentes, eu posso utilizar em meus projetos a partir de agora. Então nós vamos colocar esses ícones, né, alguns ícones desses, antes dessas categorias, né, que estão disponibilizadas aqui, tá? Aqui, ó, a gente vai colocar antes, vamos colocar um fundo, nós vamos simplesmente personalizar isso aqui da melhor maneira possível, tá bom? Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo esses dois sites, tá, para você poder depois acessar e verificar o ícone que você quer, tá bom? Maravilha, vamos então, lembre-se pessoal, só um aviso, procure ícones PNG que já estão com fundo transparente, já estão exportados, tal, PNG formats, é bem mais interessante, porque você não precisa ficar exportando cada um deles, tá bom? E se você tiver, por exemplo, o AI, né, que é o Adobe Illustrator, também compensa você exportar. Você tem que abrir o ícone e exportar, abrir o ícone e exportar. A mesma coisa com o Photoshop, tá? Mas dê prioridade, né, aos ícones que já estão em PNG, que já estão prontos, todos exportadinhos para você. Beleza? Vamos então dar continuidade aqui à construção? Então olha só, o primeiro passo que nós vamos fazer, antes de começar a construção, eu vou abrir aqui o meu Dreamweaver, tá? Porque nós vamos começar a trabalhar com o CSS. Para a gente colocar um ícone, né, antes do menu, nós vamos ter que instalar um plugin, tá? O nome desse plugin se chama, esse nome aqui, ó, VIHV Menu, tá? Então você vai procurar por esse nome lá nos itens de plugins, tá? Então nós vamos entrar aqui em plugins, adicionar novo, tá? E vamos procurar aqui pelo plugin VIHV Menu. Então vamos procurar aqui, vamos clicar em instalar agora, vamos clicar no botão OK. Então acabamos aqui de instalar, vamos ativar, né, o nosso plugin. Maravilha. Então uma vez que ele está ativo, tá, VIHV Menu, tá, nós vamos então poder utilizar agora miniaturas ou imagens, né, antes de cada um desses menus aqui. Como que nós fazemos isso? A gente vai lá nas opções de menus, né, aparência, menus. Vocês vão observar que aqui, ó, do lado, eu vou ocultar aqui a opção de páginas, apareceu para mim, por exemplo, as opções, a opção de Options, Menu, Itens, Fields. Eu clico aqui e clico nessa opção aqui, ó, para exibir as opções de menus. Então ele aparece para mim aqui todas as opções de cada um dos menus, ó, cada um dos menus ele exibe. Para mim ocultar essas opções, eu clico aqui, ó, ele oculta as opções do menu específico aqui. E entre essas opções aparece, olha só, a opção de Icon URL, né, que é a imagem, tá? Que é uma imagem que vai ficar antes do ícone. Eu vou colocar aqui o link desta imagem. Para eu colocar um link, eu preciso primeiro enviar a imagem para o meu servidor. Então, primeiro nós vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar em mídia, adicionar nova, e nós vamos escolher, né, as imagens que nós vamos utilizar. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 menus, então vou precisar de 6 imagens. A primeira é páginas de captura, tá? Então, eu vou clicar em selecionar, vamos lá, aqui no módulo 4, ícones, aqui tem os ícones já que eu já tinha baixado, tá? Você pode baixar, extrair eles. Bom, primeiro é página de captura, então eu vou utilizar esse primeiro ícone aqui, vou usar esse aqui, ó, usar esse. O segundo ícone, preciso de outro ícone, o segundo ícone lá, deixa eu ver aqui qual que é o nome, página de captura, página de venda, área de membros, então página de vendas, né, algo relacionado a vendas, para ver se tem um ícone aqui que tem um carrinho. Esse aqui é bem interessante, ó. Carrinho, membros, deixa eu ver o que que eu acho como membros aqui, um que tem pelo menos um bonequinho ou algo parecido, deixa eu ver se tem algum. Página de membros, dá uma olhada. Tá aqui, ó, profile, né, aparece com membros, ok? Ou vamos usar esse aqui, ó, tira esse profile daqui, ou abrir. Então selecionei os dois, segurei o shift, selecionei os dois, já foi os dois. Outro ícone, né, que é bem parecido, vamos ver aqui agora. Criação de blog, Hangout, técnicas avançadas. Então vamos lá, seleciono aqui, criação de blog, eu vou usar, ver qual que é aqui que parece com blog, esse aqui, ó, Dev, tá? Técnicas avançadas, e para o último é criação Hangouts. Hangouts tem a ver com, vamos ver com o que tem a ver o Hangout, vamos ver aqui, Hangout,
Hangout, aqui, ó, com vídeo, né? Então, vou clicar aqui, vou clicar em abrir. Então, ele exibiu para mim aqui todos os ícones, né? Cada um relacionado àquilo que eu quero. Então, no total, são 6 ícones que eu acabei enviando. Vou clicar aqui no botão editar do ícone, tá bom? Clicar aqui no botão editar do ícone. E aqui vai mostrar para mim, ó, a URL do arquivo. Então, clico aqui 2 vezes e vou copiar esta URL, tá bom? Copiar esta URL. Vamos lá, então, no nosso site, tá? Onde tem aqui aparência, menus. Nós vamos vir aqui nas opções de página de captura, a primeira, né? E vamos colar aqui a URL do link, ok? Vou clicar em salvar para eu ver como vai ficar. Vamos vir aqui agora nos nossos menus. Pronto, ele ficou ali antes, né? E enviou para lá o ícone, o nome página de captura. Não tem problema, fiquem tranquilos. A gente vai estar personalizando cada um desses itens aqui. Vamos colocar logo os outros menus, tá? Então, vou acessar aqui esse outro. Acessar esse outro aqui, ok? Olha só, uma coisa interessante, eu vou copiar aqui o link, só para andar mais rápido, né? Copiar o link. É o mesmo nome, ó, colei aqui no bloco de notas, é o mesmo endereço, a única coisa que muda é o final aqui, ó, cart.png. Então, para a gente não delongar muito tempo ficar acessando cada um dos links, você pode fazer isso, você pode simplesmente fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, vou colocar aqui dentro do páginas de vendas, né, que é o segundo. O próximo é o mesmo nome, né, área de membros, só que com o nome da mídia aqui que eu enviei, que foi Running, tá vendo? Página, a próxima é página de, deixa eu ver, a próxima é área de membros, né? Então, área de membros, Running. Então, eu venho aqui onde eu tinha colado, né, esse ícone, eu só troco esse texto aqui, ó, running.png, que eu sei que é esse mesmo nome, ele não trocou o nome, porque não existe outro igual. Então, área de membros, foi Running. O outro aqui, criação de blog, né? Criação de blog. Criação de blog foi o mesmo nome. Então vamos pegar aqui o outro nome, né? Dev. Vamos só trocar o finalzinho aqui de dev. Vamos colocar aqui. Deixa eu fazer logo os outros aqui, que eu sei que é o mesmo nome. É gear, né? .png, que o nome não mudou, o destino lá. Isso aqui, ó, é para onde está indo os meus arquivos, tá? Aqui o meu domínio. Está indo para WP Content. O uploads, na pasta uploads, o ano de 2014, mês de janeiro, tá? E aqui o nome do meu arquivo, ok? Então vou pegar aqui o último, né? Que é esse Video Classic. Então agora basta a gente atualizar lá, né? Os nossos arquivos. Então vou copiar aqui esse dev, que vai ser a parte de criação de blogs. Hangouts agora vai ser esse último aqui, né, que é o Video Classic, que é a imagenzinha do vídeo, parece com Hangouts, tá bom? E por fim, técnicas avançadas, né? A gente usou aquela vamos colocar aqui, pronto. Vou salvar aqui as configurações. Vamos ver o que deu. Pronto. Vou atualizar. Pronto. Então ele colocou aqui algumas imagens, né? Ficou todas estranhas. Fiquem tranquilos, a gente vai personalizar isso já já. Antes de cada um dos menus, né? Então, maravilha. Então, a parte de colocar os itens, né? Os ícones, né, antes das imagens é bem interessante. Você pode fazer isso também com aqueles menus lá de cima, tá? Depois você pode personalizar esses menus de cima. Depois eu vou fazer uma aula só sobre essa personalização desses menus. Bom, o próximo passo, a gente vai precisar resetar todas estas informações que estão aqui, tá? Então, como que a gente faz isso? Lá no CSS personalizado, aqui nessa parte de CSS, ok? Então, nós vamos ter que personalizar tudo aquilo lá seguindo isso daqui, tá bom? Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um novo arquivo CSS, tá? Eu vou simplesmente vir aqui, arquivo, abrir, deixa eu abrir aqui o meu arquivo,
módulo de número 4, vou entrar aqui, por exemplo, no Simple CSS. Eu já havia criado, né, isso aqui antes da gente poder começar a construção aqui do nosso menu. Então, o primeiro passo, né, que nós vamos fazer será, por exemplo, resetar todas as configurações, né, da nossa barra lateral de menus aqui. Como que nós fazemos isso? Eu vou clicar com o botão direito aqui, clicar em inspecionar elemento. Vocês vão observar que aqui tá mostrando, né, a área de recurso do meu site. Vou clicar aqui neste botão, selecionar elemento. Estou sempre utilizando o Mozilla Firefox para fazer isso, viu? Então, se você não estiver usando o Chrome, não recomendo o Chrome, use o Mozilla, que aí você vai conseguir fazer isso daí. Eu vou selecionar aqui a coluna. Vocês observam que aqui, ó, do lado, aparece para mim a minha coluna e logo abaixo aparece aqui os recursos, né, dos menus, tá? Então, é exatamente a partir disso aqui, ó, menu lateral cat, que é o ID, né? E aqui a gente tem os recursos, né, dela, utilizando aqui a parte de conteúdo. Nós vamos trabalhar com o widget nav menu li, tá? Então, o que está definindo tudo isso aqui é exatamente essa classe, tá? Essa classe está aqui, ó, logo acima, um pouquinho mais acima. Opa, é nesse daqui, a partir daqui. Então aqui, ó, vocês observam que aqui, ó, eu tenho a div, né, a classe que faz toda essa configuração, tá? É exatamente essa classe aqui, ó, menu widgets nav menu, tá? Que é exatamente a div, né, a classe que faz toda essa configuração. E nós vamos passar a fazer a edição, né, disso daí. Começar a fazer a edição desses itens aqui, tá? Então antes, deixa eu só voltar aqui, ó, menu lateral container, tá? Que é a parte do conteúdo do menu. Não, ainda não é isso aqui. Isso, deixa eu ver aqui o margem. Ele deu um margem aqui do topo. Opa, pronto. Beleza. Então, widgets, né? Esse menu lateral, tá? Se vocês observarem, ó, aqui tem um conteúdo dele, tá? Que é exatamente onde está armazenando tudo. E nessa parte do menu, a gente tem aqui o widget nav menu UL, né? Se vocês observarem, os outros estão todos inativos, tá? Porque o que realmente está aplicando a ele é isso aqui agora. Eu vou só tirar o margem para vocês verem, ó, ele dá tira o margem lá do topo, tá? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a trabalhar essa parte aí do menu. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar essa classe, né, que está aqui, ó, que é a classe que nós vamos trabalhar, né, que é exatamente essa que está aqui, e nós vamos simplesmente resetá-la, tá? Nós vamos simplesmente resetar toda ela, tá? Então, quais são os recursos que nós vamos utilizar para reset, tá? Então, primeiro é o nome da classe, que é exatamente a que está aqui, ok? O nome da classe. E nós vamos resetar exatamente a lista, tá? Que é o li, tá? Que é o li que faz toda essa configuração. Olha só. Logo que depois, você observa que tem um li que faz toda essa configuração. Se eu remover, por exemplo, o padding desse li, olha só, é o item que está aqui marcado, ó. Se eu vir aqui e clicar em remover o padding top, ele já personaliza, já modifica todo, tá vendo? Então isso aí já faz toda a modificação. Se eu remover aqui o padding, ele já modifica. Se eu remover isso aqui, já vai modificando. Então, à medida que eu vou mexendo nisso daqui, eu vou conseguindo, por exemplo, resetar todas as minhas configurações. Se você não quiser mexer com isso, tá? Basta você copiar o código que está aqui abaixo do vídeo e colar lá dentro do CSS. Mas se você quiser entender, continue assistindo a aula que eu vou mostrar para você como faz isso. Então, nós vamos primeiro pegar aqui, ó, primeiro eu peguei aqui o nome do menu, então eu abri aqui um arquivo no Dreamweaver, tá? Vou abrir aqui para vocês verem, um arquivo no Dreamweaver, e comecei a configuração. Quais são as configurações que eu vou precisar? O nome do item que eu vou mexer é exatamente isso daqui, ó, nav, ou melhor, widgets nav menu, tá? Que é o menu aqui em questão. E vou simplesmente aqui e vou colar, né, essa classe, tá? E vou dizer que eu quero trabalhar o li.
que é a parte da lista, tá? O li é um atributo de CSS, né, que mexe com a lista. E vou colocar um asterisco. O que significa esse asterisco? Tudo que tiver dentro dali, tá? Ou seja, todos os menus que tiverem dentro dali, simplesmente vão receber essas atribuições aqui, tá? Quais são as atribuições? Primeira atribuição de todas, nós vamos dar margem, né? Margem, deixa eu ver quanto foi que eu coloquei aqui. O margem 0, padding de 5, tá? Então vamos colocar aqui, ó, margem 0, vou marcar como importante para ele substituir todos os outros itens, padding de 5. O que é esse negócio de padding? O que é esse negócio de margem? Margem é o espaçamento que vem do topo, tá? Então, aqui ele abre, aqui ele fecha, né? E aqui vem o conteúdo, né, dos meus atributos. Então, simplesmente coloquei uma margem de 5 pixels, que é o espaçamento de um ícone para o outro. Vou colocar um float, tá? Left, para ele ficar todo flutuando para a esquerda, beleza? Então, o float dele vai ser totalmente para a esquerda. Deixa eu ver quais são os outros atributos que eu havia colocado. O display, né, ele será block, mas já eu vou mostrar para vocês por que esse display block. O text align left, ou seja, se vocês olharem aqui no nosso menu, o text está para a direita, né? Então nós queremos que ele fique à esquerda. Então vamos fazer o seguinte, ó, text align left, tá? E coloco também como importante para substituir todas as outras configurações que já existem. Toda vez que você quiser substituir uma configuração existente, você usa o termo important. Que mais que nós precisamos modificar aqui? Nós precisamos também definir, né, um espaçamento do topo, tá? Porque como a gente vai resetar o margem, né? Então vamos colocar aqui um espaçamento do topo, margem, tá? Top. Eu vou colocar aqui de 10 pixels e vou definir como importante para ele não ficar colado lá, né, no nosso formulário. Pronto, tá aqui nosso menu. Vamos colocar isso lá para ver no que dá? Vou copiar aqui, né, esse conteúdo. Nós vamos lá no Simple Curso CSS e vamos colar aqui embaixo, tá? Então, é um item que a gente acabou de fazer. Vamos colar ele aqui. Então, apenas esse código, tá, que nós utilizamos. Pegamos a lista, pegamos todos, definimos que todos os atributos vai receber um margem de 0, ou seja, vai ficar com a margem toda zerada. O padding será 5, o espaçamento de um para o outro será 5 pixels. Vai flutuar para a esquerda, o alinhamento será para a esquerda e vai ter um espaçamento do topo de 10. Vamos atualizar aqui para ver como que fica. Pronto. Vocês observam que já deram, né? Já deu um espaçamento, né, aqui de um para o outro. E até mesmo as imagens já se encaixaram umas nas outras aqui. Por quê? Eu já consegui fazer a flutuação dos ícones, né? E já consegui fazer aqui as configurações aqui do menu, tá bom? Apenas um detalhe, essa linhazinha você pode simplesmente removê-la, tá? Como que você remove essa linha? Vamos clicar aqui com o botão direito, inspecionar elemento, vamos ver o nome dessa linha para a gente poder dar um oculto nela, né? O nome dessa linha é exatamente, aqui, vamos ver o nome dessa linha, a border, tá vendo? O nome dela é uma borda que existe, ó. Se eu marcar aqui, ó, a borda simplesmente some. Então o que eu faço? Venho aqui no Simple, né? Vamos aqui no Dreamweaver, que fica melhor. A gente coloca o seguinte, ó, no final aperta Enter, você coloca assim, ó, border, aí você coloca assim, ó, none. Simplesmente não existe borda, não quero que exista borda. Pronto. Vamos copiar esse conteúdo e colar aqui no Simple. Interessante, né? Com apenas isso aqui de código, a gente consegue já fazer uma maravilha aqui no menu. Já conseguimos até definir, né, as configurações aí do menu. Bem interessante isso mesmo, hein? Então, vamos atualizar aqui, não atualizou. Então pronto, né, para poder fazer a remoção aqui da borda, eu tive que fazer o seguinte, né, eu criei aqui uma nova lista, tá, um novo CSS, com os mesmos atributos, só que sem o asterisco, tá? E coloquei aqui um border top 0, coloquei como importante, ele simplesmente removeu, né, a nossa borda que estava bem aqui, ó, nossas bordas que estavam aqui. Então, maravilha, vamos dar continuidade aqui à construção do nosso menu. Vamos então fazer o seguinte, vamos colocar um background, tá? Um background aqui neste menu. Primeiro passo para a gente fazer um background, né? Nós vamos aqui utilizar
o Simple CSS ainda, né, nós vamos, continuar fazendo as configurações, você vai ter que criar, né, uma classe, tá, onde você vai poder, por exemplo, definir para cada um dos menus uma cor específica, tá. E você pode, por exemplo, aqui nas configurações de menu, onde tem aqui, ó, menus, vamos aqui em menus, vocês observam que aqui em menus tem, a opção, além de você poder colocar, eh, os ícones, né, antes do menu, você observa que tem a opção, aqui ó, vou marcar aqui essa opção, vou clicar aqui ó, você observa que tem a opção de você colocar uma classe CSS, tá, só clicar aqui nesse botão, depois que a gente ativa aquele plugin, ele começa a mostrar essas opções, tá. Então você pode, por exemplo, colocar aqui uma classe específica. Então nós vamos criar uma classe, tá, que se chama menu lateral, tá, você pode colocar qualquer nome, então vamos colocar aqui ó, menu lateral, e vou simplesmente dizer que ele vai ser um link, a2.link, tá, a2.link, e esse link ele vai receber, algumas configurações. Primeira configuração, né, do link, aqui no Simple CSS eu já tenho isso pronto, ele vai ter uma largura, né, de 100% e ele terá uma cor de background. Só que antes da gente fazer isso, vamos aqui no nosso Color Scheme, né, Designer, para a gente poder colocar uma cor harmônica, né, baseado naquilo que a gente já havia feito anteriormente. Se vocês bem lembram, né, nós temos aí algumas cores que são padrões, que a gente utilizou na construção do nosso blog. Eu vou pegar aquela cor de novo, vou clicar aqui, no Photoshop, vou abrir aqui o Photoshop, me capturar essa cor externa aqui, para a gente poder, pegar a cor certinha, né, a paleta de cor certinha, e já começar a construção aqui do nosso background do menu. Então vou maximizar aqui, né, vou clicar aqui em arquivo novo, clicar aqui em OK, vou clicar aqui na ferramenta conta gotas, que está bem aqui, ó, deixa ele carregar aqui o novo arquivo, pronto, conta gotas está bem aqui, vou posicionar o mouse no meio da tela, clicar, segurar e arrastar até esta parte. Então a cor que eu vou querer, eu vou clicar aqui em cima da cor capturada, é 00 e 00, tá? Cancelar aqui, minimizar. Então vamos aqui, clico aqui em cima do RGB, colo a minha cor aqui, pronto, a minha cor padrão é esta. Quais são as cores que eu posso utilizar nos meus menus, tá? Eu vou, por exemplo, vir aqui onde tem as cores analógicas, tá? E vou utilizar um jogo de cores, né, baseado nessas que eu acabei de fazer. Deixa eu ver uma tonalidade que será interessante, né, deixa eu voltar aqui a minha cor padrão, tá? Não posso sair da minha cor padrão. Deixa eu ver aqui se eu consigo, por exemplo, modificar essas cores aqui. Então, vamos usar aqui 4 tipos de cores, né, 4 estilos. Eu vou usar esses tons, tá? Será os tons que eu vou utilizar durante as minhas cores. Então, vou clicar aqui em Export, HTML e CSS. Então, as minhas paletas de cores estão aqui. São cores totalmente harmônicas, né, para mim poder fazer a construção do menu. E vocês observam que tem as cores mais claras e as cores mais escuras. Então, a primeira cor será uma cor mais clara, a segunda cor, uma cor mais escura, tá bom? Então, vamos então fazer essa construção, tá? Claro, eu vou depois incrementar, né, mais cores, mais paletas, porque aqui só tenho 4 cores, tá? Mas depois eu incremento aqui com outras tonalidades. Então, o primeiro passo, eu vou simplesmente copiar essa primeira cor, né? Nós vamos fazer o seguinte, vamos lá no Dreamweaver, onde a gente está construindo. Então, o menu lateral, que a gente acabou de começar a construir, ele vai ter que ter um background, ok? Background cola, e a cor que você vai usar vai ser essa cor, tá? Será essa cor. Antes tem um jogo da velha, né? Um jogo da velha, beleza? E ele vai ter, por exemplo, um width. O que é o width? É a largura da página de 100%, tá? Vou dar aqui um ponto e vírgula e vou fechar aqui as minhas configurações. Então isso aqui é uma configuração que eu acabei de criar
aqui no menu lateral. Vou copiar isso aqui, opa, copiar isso daqui. Vou vir aqui no nosso blog, onde nós temos aqui o Custom CSS, né? Vou sair aqui do menu por enquanto. Já já a gente volta aqui para poder colocar esse CSS aqui. Vamos entrar aqui. Então, eu vou aqui embaixo, eu vou colar, né, esse menu lateral, essa configuração aqui que eu acabei de criar. Vou salvar. Beleza. Vou aqui no meu menu lateral, uma classe específica, tá? E vou copiar essa classe. Vamos aqui no nosso menu, vou abrir numa nova aba, segurei a tecla Ctrl, né, e cliquei em cima de menu, ele abriu uma nova aba, e vou simplesmente vir aqui e vou colar, tá, essa classe. Ainda não apareceu para mim, eu venho aqui onde tem opções de menu, itens, fields, clico aqui, ele aparece para mim, classes, vou salvar, vou salvar o menu. Então a classe vai receber aquela configuração, aquele background e o if de 100%, largura de 100%. Então vou atualizar aqui, vocês vão observar que aqui, ó, o meu primeiro menu ele já ficou com um background, né, com um fundo, e já ficou com uma cor, né, que eu tinha definido lá. Ah, Getúlio, eu gostaria, por exemplo, de quando eu passasse o mouse, ele trocasse de cor. Como que eu faço isso? Então, é o mesmo, você usa o mesmo nome da classe, só copia ela e cola, e troque, tá? Troque somente a cor de fundo, apenas a cor que você vai trocar. Qual é a cor que eu vou trocar? Qual é a segunda paleta de cor? Então, é dessa cor para essa. Então, quando passar o mouse, ele vai ficar com uma tonalidade mais escura, tá? Então, basta trocar aqui a cor. E, ao invés de aqui ser link, quando passo o mouse por cima, qual é o nome que dá? Over. Então, o meu link, né, quando eu passar o mouse por cima, que é o over, ele simplesmente vai trocar de cor. Ou seja, quando tiver a cor normal, o link normal, sem nada por cima, é essa cor. Quando eu passar o mouse por cima, ele troca de cor. Simplesmente adiciono essa nova propriedade, né, CSS, aqui nos meus custom CSS. Pronto, atualizo. Então vamos, não precisa mudar nada no menu, porque é o mesmo nome, a única opção que muda é o atributo do mouse. Quando eu passo o mouse por cima, ele troca de cor. Olha que interessante, ó, já está trocando, já está mudando, né, a minha cor quando eu passo o mouse logo acima, né. Interessante pra caramba isso daqui, porque você pode estar montando, né, uma estrutura para você. Bom, as cores, tem que combinar com a cor da letra, né, a cor da letra aqui, ela está estranha ainda, nós vamos começar a modificar essa cor de letra agora, né. A cor que a gente vai utilizar vai ser branco. Então, nós vamos aqui no nosso arquivo e vamos simplesmente aqui nas configurações padrões, né, nós vamos definir que a cor principal, o color, né, color, vai ser a cor branca, que é a cor da fonte. Esse color é o atributo somente para a fonte, tá? E a gente vai colocar aqui um height, tá? Um line height, melhor dizendo. O que é o line height? É a altura da linha. Nós vamos colocar aqui de 40 pixels, tá? Que é basicamente a altura lá do meu menu, tá? Do meu ícone que eu vou deixar. Eu vou deixar ele na altura de 40 pixels, tá? Que essa imagem aqui ela vai ficar na altura de 40 pixels. Então esse line height aí que é a definição que a gente vai acabar colocando, tá bom? Beleza? Eu vou copiar esse CSS aqui e vou enviar esse CSS para cá, tá bom? Opa, não copiei lá, vou copiar aqui, Ctrl C, né? Vamos dar um Ctrl Z aqui, vou colar ele, pronto. Vamos atualizar aqui, substituir o CSS lá, vou atualizar aqui também. Pronto. Então ele ficou aqui numa altura legal, numa altura interessante, tá bom? Se você quiser fazer a inversão, tá, da cor mais escura para a cor mais clara, basta você trocar aqui, ó. Simplesmente vem aqui, ó, faça uma troca, faz um troca-troca, né, aqui das cores. Troca essas duas cores, ele vai ficar do claro para o mais escuro, tá? Lembrando que isso é um contraste muito grande, você não precisa utilizar esse contraste muito grande, tá? Utilize um contraste menor, tá? Por exemplo, aqui na paleta de cores a gente tem, você pode até utilizar as últimas tonalidades aqui, ó, para poder montar o seu menu, por exemplo, ele vai estar desta cor e muda para essa, então a diferença não vai ser tão grande assim, mas vamos deixar aqui, daqui a pouco a gente começa a fazer essas mudanças, tá? Vamos atualizar aqui.
Então ele ficou num tom mais escuro, passa o mouse, ele fica mais claro, tá? Claro, a gente não vai usar esse exagero todo. Outra coisa também é o tamanho da letra, né? Tá pequenininho, vamos trocar aqui o tamanho, vamos aqui no nosso padrão, né? Aqui em cima, vamos colocar aqui assim, ó, font size, tá? Vamos colocar aqui o tamanho 16 e vamos colocar como importante também, beleza? Importante, o tamanho tá legal. Outra coisa também que nós vamos fazer é o seguinte, deixa eu só colocar lá, só para vocês verem a diferença de tamanho de letra, tá? Colocar aqui, ó, nessa opção. Vamos atualizar aqui o Custom CSS. Maravilha. Vamos atualizar aqui. Pronto, olha só, ficou num tamanho bom. Acho que ficou muito exagero, né? 14 é um tamanho bom, 16 é exagero. Daqui a pouco eu volto aqui para modificar. O tamanho, né, do ícone aqui, o ícone ele está muito grande. Nós vamos simplesmente colocar um tamanho de 40, apenas 40 pixels nesse ícone. Ele está 64, tá? Porque o tamanho padrão desses ícones lá são 64. Como que eu faço para modificar todos os ícones automaticamente? Muito simples, né? Você vai vindo aqui, ó, copia tudo isso aqui, tá? Copia tudo isso aqui, cola aqui embaixo. Apaga tudo que está aqui dentro, ok? Tudo que está aqui dentro você apaga. E você faz o seguinte, ó. Onde tem esse asterisco, você coloca IMG, tá? E aqui você quer a imagem, né? A gente vai mudar somente a imagem. Você coloca assim, ó, o if 40, vou colocar aqui 44 pixels, importante, e height 44 pixels, importante. Pronto. Então você colocou uma largura de 44 e uma altura de 44 na sua imagem do Lee. Vamos atualizar isso lá para ver como fica, né? Vamos aqui no Simple Code, vamos colar aqui, vamos a um update aqui. Então olha que interessante, atualizando. Então agora, né, o ícone, né, já ficou num tamanho ideal, um tamanho já recomendável aqui para o nosso menu, né? Beleza, maravilha. Já começamos a dar uma cara nova aqui no nosso item, tá? Começamos a fazer uma aparência já mais interessante. Deixa eu ver se eu consigo só modificar aqui esse margin top aqui. Eu vou tirar esse margin top de 10, tá? E vou deixar sem o margin top por enquanto. Deixa eu ver aqui. Vamos atualizar aqui. Beleza. Cuidado para não repetir, né, o mesmo nome das classes, porque senão acaba dando conflito, tá? Você atribui um valor a outra classe. Pronto. Então ele ficou já num tamanho ideal. Nós vamos agora fazer o restante, né? Colocar o fundo no restante aqui. Antes, vamos tentar trocar aqui a tonalidade das cores, porque realmente ficou muito escuro e muito contraste. Nós vamos colocar a primeira cor. O Viverde Blog, ó, se você olhar, ele tem, passa o mouse, ele fica um pouquinho mais escuro, olha. Ele fica um pouquinho mais escuro. Então, é exatamente isso aqui, ó. Primeira cor, uma cor bem mais clara. Então, vamos aqui no Dreamweaver. Então, primeira cor, uma cor bem mais clara. Segunda cor, né? Uma cor um pouquinho mais escura, tá? Então, vamos lá. Segunda cor, uma cor um pouquinho mais escuro. Beleza. Vamos colocar lá para a gente ver como fica, se ficou legal. Maravilha, vamos atualizar. Pronto, deixa eu atualizar aqui. Então tá aí, ó. Passei o mouse, um pouquinho de nada mais escuro, que é a tonalidade de cor. Vamos modificar o restante? Eu vou vir aqui, vou pegar essa segunda cor, que é esse azul, né? Antes, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar isso daqui e vou colar embaixo, tá? Copiar e colar, e vou trocar somente um número aqui na frente. Ó. Esse vai ser o menu lateral 2, tá? Ó, menu lateral 2. Depois nós vamos ter o menu lateral 3, né? Que é esse aqui. Então, cada um lá você vai atribuir lá no menu, tá? Porque ele vai definir o background, né, de acordo com isso aqui, tá? O menu lateral 4, né? Vamos modificar primeiro o 2 aqui. Vamos colocar esse tom de azul, né? Colocar aqui esse tom de azul aqui. Ctrl C. Então, vamos mexer com 2. Primeira cor, né? Vamos deixar assim.
segunda cor mais escura, né? Nós vamos deixar assim, né? Que é a segunda cor aqui do over, tá bom? Beleza, vamos trocar aqui agora para esse tom de laranja. Vamos dar um Ctrl C, né? Vamos dar aqui Ctrl C, Ctrl V, tá bom? Vamos então colocar aqui, né, o nosso tom de laranja aqui no 3, beleza? E por fim, um tom de vermelho aqui no 4, tá? Cor mais escura, tá bom? E uma cor mais escura um pouquinho, beleza? Tá bom? Então o que que eu faço? Pego isso aqui, esse código aqui que eu acabei de criar, né? Do menu lateral, copio ele, venho aqui no nosso CSS e colo ele aqui embaixo, tá? Simplesmente colo ele aqui, vou atualizar, venho aqui nos meus menus, vou copiar aqui o nome do CSS, né? Que é, clicar aqui para mostrar as opções, menu lateral, foi 2, 3 e 4, né? Então, esse primeiro, classe 2, né? Você simplesmente coloca aqui 2. O próximo, área de membros, classe 3. O próximo, criação de blog, classe 4. Vou salvar aqui para a gente ver como que ficou. Vou simplesmente atualizar. Porque ele está atualizando, né, nos dois bancos de dados. Então, olha que interessante, né? A gente conseguiu fazer um menu aí personalizado já, com as cores todas combinando, né? Apesar de serem cores variáveis, mas se você observar, eles estão combinando. São cores agradáveis, são cores elegantes, tá? É um menu totalmente personalizável aí, tá? Você pode até vir aqui no Color Schemas e adicionar mais cores, tá? Por exemplo, você pode vir aqui, ó, onde tem aqui Adjust Color, onde a gente tem aqui Adjust Variants, né? São as tonalidades de cor. Você pode, aqui onde tem o Export, deixa eu vir aqui, ou melhor dizendo, aqui nessa parte do topo, né? Você observa que tem aqui as tonalidades. Aqui nós temos as variantes, né, de cor secundárias e cores primárias. Você pode, por exemplo, montar um pouquinho a variação, tá? Como, por exemplo, modificar um pouquinho para cá, ó. Modifica um pouquinho, tá? Modifica um pouquinho, troca aqui para esse tipo aqui, ó. Troca aqui para esse tipo. Na verdade, pode até deixar, vou dar um undo aqui, ó. Deixa aqui. Troca aqui só para as cores monocromáticas. Você vai observar que vai trocar a tonalidade de cores. Você simplesmente dá um export aqui, ó. Export é uma segunda paleta com cores totalmente diferentes, tá? Aí você pode estar utilizando, por exemplo, para montar aqui, ó, os dois últimos que faltam. Então, deixa eu montar aqui os 5 e o 6. Opa, Ctrl C, Ctrl V. Então, over 4, né? Aqui 5, 5, 6, 6. Beleza? Primeira cor, eu vou utilizar, deixa eu ver se já tem azul lá. Eu não lembro se tem azul. Tem um tomzinho de azul, mas não tem problema. A gente vou usar o tom de verde primeiro. Esse verde aqui, né? Primeira cor. Na 5 aqui eu vou usar esse tom de verde. Melhor, primeira cor é aqui, né? Verde. E aqui a segunda cor, né? Vai ser uma cor mais escura. Vamos trocar aqui. Tom de verde. Beleza? E, por fim, a última cor. Vamos colocar aqui... Vamos colocar o tom de azul, né? Esse azul aqui. Para poder ficar numa tonalidade. Já azul agradável. Vou colocar aqui esse tom. Para, por fim, este tom. Maravilha! Então, temos aqui, pelo menos, né? As próximas cores configuradas. Então, se vocês observarem, não foi, né, tão difícil fazer. Exige um pouquinho apenas de paciência para você poder construir, mas uma vez que você constrói, está pronto. Você não precisa ficar fazendo mais, tá? Porque você não vai ficar trocando esse menu o tempo todo, tá? Aqui nos menus, você simplesmente coloca aqui a classe, né, que você acabou de construir lá nas classes, né? A classe de número 5. Vou vir aqui, ó, nas opções de categoria, clicar aqui, colocar aqui classe de número 5 e, por fim, a classe de número 6.
Uma vez que você constrói, está pronto, você não precisa ficar, opa, caixa de número 6. Cadê você? 6, pronto. Vou clicar aqui em atualizar. Maravilha, vou atualizar o meu blog. Então olha que bonito, né, ficou a aparência, né, do menu, ficou bem interessante, ficou agradável de ver, ficou realmente bonito o menu, né, um menu com cores diferentes. Se você quiser usar tudo a mesma cor, não há problema nenhum, tá, você pode simplesmente fazer apenas uma classe e atribuir apenas uma cor a tudo, tá. Então todos os menus vão ficar com a mesma classe, com a mesma cor, né, no caso. Nesse caso específico será a mesma cor. Para me dar um espaçamento de um menu para o outro, eu utilizo aqui no OptimizePress, eu vou utilizar, o recurso de margem, né. Por exemplo, aqui nas minhas configurações, se vocês observarem, tinha, né, a configuração de margem top, né, de 5 pixels, tá? Porque eu colocava aí um espaçamento do topo de 5 pixels. Então, simplesmente venho aqui, ó, dou um Ctrl V, aqui, margem top de 5 pixels. Então, vamos colar essa configuração aqui. Ele vai simplesmente afastar um item do outro, tá? Então, vou atualizar aqui embaixo. Aguardar um pouquinho. Clicar aqui em atualizar. Então tá aqui, ele deu um espaçamento, né, de 5 pixels de um para o outro. Ficou bem legal, ficou bem interessante aqui as configurações, né, do meu site, né. Então pessoal, é isso. Essa aqui é a parte de configuração de menus personalizados, tá. Você pode criar aí quantos menus você quiser, tá bom. Aqui embaixo, ó, tá colado aqui, vamos dar um espaço também do topo, né, da base. Então você coloca assim, ó, margem, bottom, vou colocar aqui de 20 pixels. Vou colocar aqui 5 pixels só, né? 5 pixels, para ele poder dar um espaçamento aqui da base também, tá bom? Dá um espaçamento. Você pode fazer assim, ó, ao invés de você colocar no li, você coloca no OL, tá? Que é a lista, tá bom? Então vou colocar aqui na OL e vou simplesmente fazer isso daqui, tá? E aqui a gente coloca aqui uns 20 pixels, beleza? Ele vai dar um espaçamento ali da base, tá bom? Esse OL aqui, ó, é atributo de listas. Esse li é cada item da lista, tá? Então aqui a gente tem uma OL aqui dentro, ó, e aqui cada item desse aqui é uma lista. É assim que se cria menus em CSS, tá bom? Tudo bem que vocês não precisam aprender isso, eu vou deixar o código todo aí pronto para você, beleza? Mas é importante, né, você saber a hora que você quiser personalizar uma coisa, tá? Você não precisa ficar contratando um designer para poder fazer no seu estilo e na sua maneira, tá bom? Então, maravilha. Já acabamos de configurar aqui o nosso menu. Muito interessante, né, essa configuração, porque ele acabou ficando totalmente personalizável, né? Ficou bonito, ficou agradável de ver, o menu ficou agradável e ele ficou personalizado, tá? Categorias, né, muito bonitas mesmo, esse tipo de menu aqui que você pode fazer ele personalizado aí apenas com CSS e alguns ícones, ok? Então, esse foi a nossa aula de construção de menus, tá? A gente se vê aí na nossa próxima aula, onde a gente vai continuar a trabalhar a configuração do nosso blog. Um forte abraço e até a nossa próxima aula aí.